seja muito bem-vindo a mais um Papo de Enfermeira. E no episódio de hoje a gente vai falar um pouco das doenças crônicas frente a essa pandemia. Então, começando falando com a gente, vai ser a Neiva, que vai falar um pouco sobre os casos dos pacientes com, Neiva? Com diabetes. Muito bem, então a gente vai responder aqui algumas perguntas, né, que fizeram para a gente aqui nas nossas redes sociais. E a primeira delas aqui é por que as pessoas com diabetes estão no grupo de maior risco de infecção em relação ao Covid-19, tá? Então, o risco de contaminação, né, o risco de infecção pelo coronavírus, ele é igual na população. Lembrando que esse é um vírus bastante contagioso, né? Mas os pacientes com diabetes, assim como os portadores de outras doenças crônicas, eles apresentam complicações, índices de comorbidades maiores em relação à população em geral, né? Quais são os mecanismos, por que isso acontece, os mecanismos que estão relacionados a essas comorbidades, a essas complicações, eles ainda não estão bem esclarecidos, tá? Mas parece que tem uma relação aí com a resposta inflamatória mais exacerbada desses pacientes e também a resposta imunológica, tá? Mas o risco para a infecção, ele é igual na população em geral, tá? E deve ficar claro também que, assim, pacientes com doenças crônicas, que são controlados, né? Que têm um acompanhamento, que mantêm os seus índices ali próximo da normalidade, eles também têm uma menor chance de desenvolver esse COVID naquela sua forma mais grave, mais exacerbada. Agora a Alessandra vai falar um pouquinho mais também, né, Alê, sobre das medicações, não é isso? Isso. Então, em relação ainda ao diabetes, né? Então, por exemplo, o portador de diabetes, né, com a suspeita de COVID, o que fazer? Né? E se tem algum medicamento que não deve ser usado por portador de diabetes na suspeita ou na confirmação da COVID-19, né? Então, é importante, né, seguir o protocolo do isolamento, né, para todos, de 14 dias, né? Muito importante para o paciente diabetes monitorizar a glicemia, né, porque isso conforme a orientação médica, né, porque geralmente a COVID, ela cursa com febre, e isso pode aumentar, né, a glicemia e aí acabar tendo uma descompensação do diabetes. Então, é muito importante ele fazer essa monitorização frequente, ele aumentar a ingesta hídrica também, né, até para prevenir aí uma desidratação. Então, tomar bastante líquido, água, enfim, né. Em relação aos medicamentos, não existe nenhuma determinação definitiva, mas existe um estudo que mostrou que a excreção do vírus, né, do coronavírus, ele é prolongada quando a pessoa utiliza a medicação, né, anti-inflamatória ibuprofeno. Então, como uma medida de precaução, então, preferir, né, usar dipirona ou usar o paracetamol se por acaso tiver dor, febre, né, até que esses dados, né, com estudos com anti-inflamatórios, eles sejam publicados e a gente tenha certeza, né, se realmente essa excreção do vírus ela é mais prolongada, ok? Acho que agora a Júlia, né, que vai continuar. Isso, o que eu queria falar e destacar para o paciente crônico, tanto diabético como qualquer outro paciente crônico, ou para a população em geral, quando que ele deve suspeitar que ele está com Covid, né? Então, se ele tiver algum estado gripal, se ele se sentir mal, se ele se sentir com febre, aquela sensação de estado gripal, ele já deve se afastar, ficar no seu domicílio 14 dias e já ficar totalmente em isolamento, né? E se afastar dos seus familiares também. E ir monitorando esse estado gripal, porque a gente ainda não sabe se realmente é só uma gripe, né, uma gripe comum, ou se é o Covid-19. Lembrando que a maioria dos pacientes, eles podem ser assintomáticos.
E apesar de serem assintomáticos, eles acabam passando a doença para outros pacientes que podem ser aí crônicos, têm a sua imunidade debilitada, igual disse a Neiva, nesses pacientes essa doença pode ser agravada. Eu queria que a Carol reforçasse quando que o paciente, crônico ou não, deve procurar o pronto-socorro. Isso é sempre uma dúvida, né, que as pessoas têm, né, e uma coisa meio aterrorizante é porque a gente fala realmente, né, dessa questão de permanecer em distanciamento social, isso é importante, né, mas aí fica complicado porque também às vezes as pessoas não sabem quando que elas devem procurar o pronto-socorro ou ajuda, né. Quando se suspeita do Covid, que tem todos os sinais e sintomas característicos da doença, né, é importante entrar em contato primeiro, né, com órgãos que podem dar uma explicação melhor, que fazem aquelas consultas por telefone, né, ou por videoconferência, que faz uma consulta por esses meios, por esses canais, e aí dizer se a pessoa deve procurar o pronto-socorro ou não. Mas uma coisa que a gente não pode esquecer, é que a gente não tem só as doenças que são relacionadas ao Covid, né, não é só a infecção do Covid, né, a gente tem as pessoas adoecendo também. Então, as pessoas continuam infartando, as pessoas continuam tendo derrame cerebral, as pessoas continuam tendo complicações em relação ao diabetes, em relação à hipertensão, e sempre que você tiver, né, algum sintoma, né, que é um sintoma mais grave, né, tô com dor no peito, tô com bastante falta de ar, ou eu venho com meu diabetes descompensado, minha glicemia eu não consigo compensar, não consigo, né, mesmo fazendo meu esquema de suplementação, seja de insulina, ou seja com dieta, eu não consigo manter nos parâmetros de normalidade, né, minha cabeça dói bastante, e os meus níveis de pressão estão altos, então é sempre importante procurar o pronto-socorro, né? Eu acho que não é, lógico, não é para ir no pronto-socorro desnecessariamente, mas também não é para ficar segurando um quadro de doença em casa, né? E esse quadro vai se agravando porque muitas vezes ele é um infarto, ele é um derrame cerebral, ele é uma crise hipertensiva, um diabetes descompensado, uma complicação muito mais séria. Tá certo? Se a pessoa tiver algum médico de confiança, ligue para esse médico de confiança, fala o que está sentindo, né, para ver se é o caso de procurar o pronto-socorro ou não, tá bom? Mas não esquecer que a gente adoece de outras coisas, né, mesmo durante essa pandemia, tá certo? Outra pergunta que foi feita nas nossas redes sociais, que foi sobre quem tem doenças crônicas pulmonares, como a asma e a doença pulmonar obstrutiva crônica, né, que é o enfisema e a bronquite crônica, o que muda na rotina nesse período aí de pandemia do coronavírus. Ótimo. Então, é um comentário que a gente tem que fazer, né? Quem tem asma e quem tem DPOC, como Neiva colocou, principalmente descontrolada, deve ter o cuidado redobrado em sua rotina, né? Quanto à manutenção das medidas preventivas, que envolve o próprio isolamento social, né? E a manutenção da adesão do tratamento. Então, manter o uso das medicações prescritas aí pelo médico. Essas pessoas... Lembrar que ficar em casa também necessita de cuidados redobrados, porque também tem riscos, inclusive de descompensação da própria doença. Dessa forma, né, é importante intensificar a higienização do próprio ambiente que a pessoa vive, remover poeiras, né, manter janelas abertas, para que promova aí o arejar do ambiente, né, e também umidificar esse ambiente, evitar lugares fechados sem ventilação, mesmo dentro de casa. E gostaria também de chamar a atenção para mais uma coisa, que é algo que vem sendo direcionado e comentado aí nas mídias, que é um alerta da Associação Francesa de Asma e Alergias e também um alerta da Sociedade Brasileira de Pneumologia, né? Que não é para a pessoa que tem asma suspender por conta própria o uso dos corticoides inalatórios. Essas medicações, inclusive, elas ajudam a manter a doença sob controle. O que é que está acontecendo? Tem alguns relatos de pessoas que estão abandonando as medicações por conta própria, né? Chega lá, para de tomar, porque ouviu falar que é perigoso durante a pandemia. Não é essa a informação. O que temos é que o corticoide disoral não está recomendado para as pessoas com Covid, né? Com a confirmação de Covid-19. Eu acredito que Luciane, tem algo aí a mais para acrescentar em relação a essa manutenção e esse uso dos medicamentos. Então, Gil, só para a gente finalizar, pessoal, vou endossar o que a Gilmar acabou de falar.
a necessidade da gente manter as medicações que já fazemos uso habitualmente, né? Não é um momento de deixar de tomar o remédio e também não é um momento de se automedicar. As medicações que a gente já toma, né, a adesão à terapia medicamentosa, ela é extremamente importante. Se por um acaso a gente apresentar algum sinal e sintoma que não seja aqueles habitualmente sentidos, é interessante entrar em contato com o médico, antes até mesmo de ir para o hospital. A não adesão à medicação pode propiciar o agravamento da doença e é isso que nós não queremos nesse momento. E uma outra questão também, não é só a adesão medicamentosa, né? É a adesão também a atividades que propiciam bem-estar e que não estão linkadas efetivamente com o medicamento. Então, a atividade física irregular, se possível, a alimentação saudável, a higiene mental, tudo isso são ações que favorecem o bem-estar e indiretamente tem uma repercussão no nosso organismo. Então, para a gente terminar esse papo de enfermeira, a gente precisa entender que o doente crônico, ele precisa ser manejado com cuidado, mas que em casa, sendo cuidado e mantendo essa doença sob controle, o agravo à saúde vai ser mais deficitário, ou seja, ele vai ter mais dificuldade para piorar. Espero que vocês tenham gostado e que contem conosco para o nosso papo de enfermeira novamente. Nos sigam nas nossas redes sociais. Fica aqui o nosso abraço virtual para cada um de vocês e esperamos vocês no próximo papo. Até mais. Tchau. Tchau, até mais. Até mais. Tchau, até o próximo.